Olá, senhores, bora aí por mais uma questãozinha da prova da Unirv. Olha só, quando o tanque quadrado de metal está cheio até a borda de um líquido desconhecido, um observador, com os olhos ao nível do alto do tanque, mal pode ver o vértice. Isso significa que esse vértice, ele é iluminado por alguma fonte luminosa. Os raios de luz batem nesse ponto e refletem. Então, ele é uma fonte de luz secundária para nós. E esses raios vão poder alguns sair, né, do meio líquido para o meio ar. A figura mostra um raio de luz. Ele não fala qual raio que é, qual a frequência, que cor que é, mas ele fala que existe um raio de luz que se refrata na superfície do líquido e toma a direção do observador. Considerando L igual a 2 metros, assinale verdadeiro ou falso para as alternativas. No item A, ele fala que o ângulo do raio de luz refratado com a superfície do líquido é de 60 graus. Olha o que ele está falando. A superfície do líquido está nesse alinhamento aqui, ó. Esta é a superfície do líquido. O raio de luz, ele está refratando aqui, ó. Ele refrata no ar nessa direção. Se vocês notarem, o ângulo entre esse raio refratado e a superfície do líquido, né, a direção da superfície do líquido, senhores, ela vale 0 graus, né? Então, na verdade, o ângulo de refração, ele é muito próximo de 90 graus. Lembrando que o ângulo de refração é medido entre o raio refratado e a normal. Mas ele quer o ângulo do raio refratado com a superfície do líquido. Então, em relação à direção da superfície do líquido, esse ângulo vale próximo de 0 graus e não 60 graus. Por isso que o item A está falso para nós, certo? O B. O ângulo do raio de luz refratado com a superfície do líquido é de 30 graus. O ângulo do raio de luz refratado com a superfície do líquido, de novo, ele vale 0 graus, certo? E não 30 graus. Então, por isso que o item B também está falso. O item C. O índice de refração do líquido é d raiz de 2. Então, olha que interessante. Se a gente olhar aqui, já que esse lado vale, essa cor ficou ruim, né? Já que esse lado vale 2 metros e ele garante para nós que esse tanque é quadrado, então a gente pode falar que esse outro lado vale 2 metros, esse ângulo é 90 graus, nós temos aqui um triângulo isósceles, dois lados de mesma dimensão, isso garante para nós que os ângulos da base são iguais e nesse caso eles são iguais a 45 graus, certo? De forma que a soma dos ângulos internos de um triângulo dê 180 graus. Se a gente usar a lei de Snell, ou se a gente já partir para o ângulo limite, a gente precisaria lembrar que se calcular o ângulo limite, o seno do limite é sempre o n menor, dividido pelo n maior. Nesse caso, toda vez que um raio de luz ele passa do meio mais para o meio menos refringente e refrata rasante a superfície, como é o nosso caso aqui, é porque ele com certeza está entrando com um ângulo que é exatamente o ângulo limite para nós, certo? Então aqui, ó, nós já sabemos que o ângulo limite vale 45 graus. Que o n menor é o n do ar, que vale 1. O n maior é o n do líquido, que nós desconhecemos, certo? Então aqui nós vamos ter que o seno do limite, o limite nós sabemos que vale 45 graus, o n menor é o n ar, e o n maior seria o n líquido. O seno de 45 graus nós conhecemos como raiz de 2 sobre 2. O n do ar é próximo de 1, e o n do líquido é o que nós vamos descobrir aqui. Multiplicando em cruz, nós vamos ficar que o n do líquido vai ficar, o 2 passa multiplicando e o raiz de 2 passa dividindo. Nós vamos racionalizar, multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo. Embaixo, raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2, que corta por 2 de cima. E aí a gente descobre finalmente que o índice de refração do líquido, ele vale raiz de 2. E não raiz de 2 sobre 2, como indicado no item C. Portanto, o item C também está falso. O item D, a velocidade da luz no líquido. Da luz, a gente tem o índice de refração desse líquido, que o índice que ele apresenta para aquele raio de luz, ó.
Que raio de luz é esse? É a luz vermelha, é a luz amarela, é a verde, é a violeta? Cada uma delas possui uma frequência e, consequentemente, um comprimento de onda respectivo para ela. E dessa forma, cada uma apresentaria um índice de refração diferente no líquido. Se o raio de luz que estiver trabalhando for esse raio de luz que ele cita no texto, a gente vai poder afirmar que essa velocidade seria c raiz de 2 sobre 2. Mas como ele só fala a velocidade da luz e não fala de qual luz, a gente vai ter que falar que esse item é falso, certo? Mas para a gente poder calcular essa velocidade, a gente jogaria na equação do índice de refração. O índice de refração é a velocidade da luz no vácuo sobre a velocidade da luz nesse meio. Para este raio de luz aqui que ele cita no texto, aí sim, o índice de refração nós podemos falar que vale raiz de 2, porque é ele que fez a trajetória citada no texto. Ficaria c sobre v. Então a gente vai ficar que a velocidade desse raio de luz seria raiz de 2. C sobre raiz de 2. Racionalizando, a gente ia chegar que essa velocidade é c vezes raiz de 2 sobre 2. No caso, o item D fala a velocidade da luz. A luz que sai do ponto E, alguns raios vão sair, outros não, por terem cores diferentes, por terem frequências e comprimentos de onda diferentes, e, consequentemente, a gente não pode afirmar que todo mundo viaja com essa velocidade. Fechou, senhores? Grande abraço a todos e até a próxima.